Olá! Hoje a gente vai analisar os memoriais de um recurso bem importante que está nas mãos do Superior Tribunal de Justiça. É um caso que, no fundo, gira em torno de uma questão fundamental: o tempo. 7 minutos e 38 segundos. Guardem bem esse número. Ele é o ponto de partida de uma argumentação jurídica que pode simplesmente mudar tudo para uma pessoa que está presa. E a pergunta que a defesa coloca na mesa é justamente essa: será que 7 minutos e 38 segundos são suficientes para anular uma ordem de prisão? Parece pouco, né? Mas vamos mergulhar nos argumentos para entender como isso seria possível. Primeiro, o ponto central do recurso, a alegação de que uma decisão foi tomada antes mesmo de a pessoa ser ouvida em audiência. Mas antes de mais nada, vamos entender rapidinho o que é uma audiência de custódia. É um momento obrigatório em que uma pessoa presa é levada à frente de um juiz. O objetivo? Avaliar se a prisão foi legal. E aqui está a regra de ouro. A decisão de manter alguém preso só pode acontecer durante ou depois dessa audiência. Nunca antes. Agora, olhem bem para essa linha do tempo que foi retirada dos próprios registros eletrônicos do tribunal. A defesa chama isso de nulidade matemática. Veja bem, às 16 horas, 22 minutos e 22 segundos, a decisão de prisão preventiva é assinada eletronicamente. Só então, às 16h30, a audiência de custódia do réu começa. A diferença? 7 minutos e 38 segundos. O argumento da defesa é direto. A decisão já estava tomada, já estava registrada no sistema antes que o réu pudesse dizer uma única palavra. E essa inversão, segundo a defesa, não é um detalhe pequeno. Ela atropelaria uma série de regras fundamentais. A gente está falando do Código de Processo Penal, da Constituição Federal, da Convenção Americana de Direitos Humanos e até de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Todas essas normas, no fundo, dizem a mesma coisa. A audiência é uma condição para a decisão, não uma mera formalidade para cumprir depois. Mas olha, a questão do tempo é só o começo. A defesa alega que o que foi registrado no papel, oficialmente, não conta a história completa. De um lado, a gente tem a ata oficial, o documento escrito da audiência. Ele é bem resumida. Diz que o réu negou o abuso da polícia e que o juiz validou a prisão. Ponto. Do outro lado, a defesa aponta para a gravação em vídeo dessa mesma audiência. E o vídeo, eles argumentam, revela o que a ata teria omitido: a presença de uma terceira pessoa na sala, o depoimento do réu sobre a filha dele e, o mais crucial, uma fala do próprio juiz admitindo que já tinha tomado uma decisão. E esta seria a frase exata capturada no vídeo que a defesa aponta como prova. O juiz teria dito: a decisão que eu fiz agora há pouco. Para a defesa, não existe dúvida. É a confissão de que a decisão veio antes da audiência. Um fato que, segundo eles, foi simplesmente suprimido da ata oficial. Se a questão do tempo já parecia grave, o próximo argumento da defesa eleva a complexidade do caso para outro nível. Eles apontam para o que descrevem como um impossível conflito de interesses. Os memoriais revelam esta denúncia. O advogado que atuava como assistente da acusação, Gustavo Lopes Aguiar, tinha sido formalmente denunciado meses antes pelo próprio réu. A acusação contra o advogado era gravíssima: abuso sexual coletivo. E a vítima seria a filha de 13 anos do réu. E aqui vem o ponto que a defesa considera nevrálgico. O tribunal foi formalmente notificado sobre essa denúncia contra o assistente da acusação um dia antes da audiência de custódia. Para a defesa, isso quer dizer que o juízo já sabia desse potencial conflito antes de decidir pela prisão. E a defesa vai além, alega que este mesmo assistente de acusação estava presente no gabinete do juiz no exato momento em que a decisão de prisão foi assinada, naqueles minutos que antecederam a audiência. Essa alegação lança sérias dúvidas sobre a imparcialidade de todo o ato. Além dos problemas no procedimento, a defesa ataca a própria base material do caso, questionando se existiam provas de fato. O ponto de partida do ataque à prova é o principal laudo pericial do caso. Ele é classificado pelos próprios peritos de duas formas: indireto, por não terem examinado a vítima, e inconclusivo quanto às respostas, dependendo de exames futuros. Ou seja, a prova que deveria ser central já nasce com muitas ressalvas. Para sustentar a fragilidade da prova, a defesa aponta 5 supostas falhas no formulário médico do hospital. Primeiro, o nome do médico no cabeçalho e na assinatura não batem. Segundo, o campo da assinatura do paciente está em branco. Terceiro, um raio-x foi pedido, mas o resultado nunca apareceu no processo. Quarto, o diagnóstico descreve uma lesão, mas sem o código médico padrão. E por fim, o número de registro do médico que assina seria inválido no estado. O argumento seguinte cria uma inversão completa da narrativa.
A acusação formal é de que a vítima teria sofrido um tiro na coxa esquerda. No entanto, a defesa afirma que a única ferida por arma de fogo documentada em todo o processo pertence ao próprio réu, localizada em seu calcanhar direito. E para adicionar uma última camada de dúvida, os memoriais afirmam que as lesões do próprio réu, incluindo 3 costelas quebradas documentadas pelo Estado na noite dos fatos, foram completamente omitidas do relatório de indiciamento. Com base em todos esses pontos, a gente chega ao apelo final da defesa ao Tribunal Superior. Os pedidos são bem claros. O principal é a revogação imediata da ordem de prisão preventiva, como alternativa, a concessão de habeas corpus e, de forma cumulativa, o trancamento de toda a ação penal por falta de justa causa. Por fim, pedem que o caso seja enviado à Corregedoria para investigar as omissões na ata da audiência. Para resumir seu principal argumento legal, a defesa afirma no memorial: a realização tardia da audiência não tem o condão de convalidar a ilegalidade originária. Em outras palavras, um erro que nasce na raiz do processo não pode ser consertado depois. E tudo isso nos leva a uma questão final, que vai muito além dos detalhes deste processo. Se as regras do jogo são invertidas, se a decisão vem antes da defesa, o que sobra para proteger a presunção de inocência? A resposta, neste caso, está com o tribunal.